Senhor, irmãos. Vamos continuar então seguindo o nosso renovo, né? No primeiro dia foi falado sobre as palavras de verdade que devemos ouvir do Senhor. E eu vou ler aqui em Provérbios 33. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. A mentira passa longe do Senhor, né? Então nós estamos aqui para viver a verdade dele. E o testemunho, quando a gente é convidado, né, a gente sabe que é porque é alguma verdade que Deus quer que a gente fale, né? Então, a irmã veio falar sobre cura e a gente vem aqui, né, sempre um confirmando o outro, o Espírito Santo vai falando, vai ministrando. E eu quero falar um pouco sobre profissão, né, sobre os nossos sonhos. Eu venho de uma família, meu avô morava na roça e veio de uma família muito simples, tirava leite, né? Quando ele casou com a minha avó, não tinha quase nada, tinha uma mulinha, né? Tirava leite na roça e ele conta que carregava o leite, trazia o leite dos dois lados, né? Da mula, vinha para a cidade e vendia, onde era a cooperativa ali, perto do Banco do Brasil, né? E foi construindo a vida com a minha avó. E os dois, graças a Deus, venceram muito, né? Naquela época que se vendia muito leite, né? Foram criando a família, tiveram 8 filhos. E o meu avô falava que o estudo era a maior riqueza que ele podia deixar para os filhos, que o estudo ninguém tira, né? Então, na simplicidade dele, eu lembro dele sempre agradecendo a Deus, tirava o chapéu para sentar na mesa, nunca esqueço dessa cena, tirava o chapéu e agradecia a Deus o alimento, agradecia a Deus na simplicidade dele. E isso ele deixou para os filhos, todos que quiseram estudar, né? E quando eu fui estudar, minha avó, ainda já idosa, assim, também sempre apoiava a gente, mesmo sendo as mulheres, né? Naquela época, as minhas tias só podiam ser professoras e os filhos é que podiam estudar, né? As mulheres tinham que ser professoras e os filhos, alguns foram, um fez odonto, outro foi ser médico, os outros não, quiseram trabalhar na roça. E aí eu fui estudar e eu escolhi musicoterapia. Aí todo mundo fala assim, gente, mas o que é isso? Naquela época, no ano 2000, eu fui estudar. Minha mãe descobriu que lá no Sul era federal a faculdade. Aí conseguiu me mandar para lá, junto com um colega meu que era da Igreja Maranata. Ele descobriu como é que fala? Uma pensão lá que era da Igreja Maranata, né? E eu fui para morar com outras meninas que eram de outra pensão. Então, assim, naquela época já era muito difícil, né? E hoje o pastor ainda fala, né? Tem muitas profissões que a gente nem sabe que ainda vão existir, né? E quando a gente fala de sonhos, né? Igual o irmão veio aqui, o Espírito Santo tocou no coração dele para Deus ressuscitar sonhos. Deus move a gente para falar em qualquer lugar que a gente estiver, né? O nosso testemunho. Hoje a gente está tendo a oportunidade de falar um testemunho aqui no altar. Mas hoje ainda, antes de eu vir para cá, uma pessoa me parou, lá perto de onde eu moro, e falou assim, não sei o quê, da prefeitura, que eu trabalhava na prefeitura e tal. Aí eu falei com ela, mas eu estou saindo e tal, porque estou só com a musicoterapia agora, eu estava dando aula da prefeitura, agora estou precisando sair. Porque os sonhos de Deus, eles às vezes vão mudando, né? E a gente precisa assim, ai meu Deus, mas é isso que o Senhor quer? Então, a verdade do Senhor, né? Esse renovo que o Senhor traz, é algo muito profundo no nosso coração, né? Então, o que eu tenho para falar hoje? Que sonho que o Senhor coloca no seu coração? E aí eu precisei falar para essa pessoa antes de vir para cá. Ela falou, porque eu fico às vezes preocupada, o que eu vou fazer, eu preciso fazer concurso, eu preciso fazer isso. Eu falei assim, mas ora ao Senhor, e ela é
mente, sabe? Eu falei com ela, ora o Senhor, vê o que Ele quer, qual que é o sonho dEle para a sua vida, qual o talento que você está escondendo, que você está sentindo incomodada, que você ainda não, né, que você está enterrando e o Senhor está querendo que você, né, multiplique esse talento. E ela já está com os filhos já crescendo, então acho que ela está se sentindo incomodada de fazer mais, né, pelo outro, pelos irmãos. E aí é um pouco disso. Qual que é o sonho, né, que está ali no seu coração, que você acredita que o Senhor pode renovar, pode transformar? É um algo a mais que você pode fazer, né? E aí é esse sonho que o Senhor restaura, é esse sonho que o Senhor multiplica na sua vida, né? E é muito interessante que, mesmo nessa era agora da internet, da mídia, da propaganda, uma coisa que eu vou voltar agora, né, na palavra, que é a verdade. O meu avô falava assim, minha filha, o nome da gente vale mais que dinheiro. Ele queria dizer o quê? Se você for sincero, né, se você fizer o que tem que fazer, pagar o que tem que pagar, né, pagar quem você deve, fazer as coisas que a gente tem, né, que fazer, dar a César o que é de César, né, assim, entregar o que tem que entregar, pagar as coisas direitinho, Deus vai te honrar, né? E mesmo nessa era que tudo tem que fazer propaganda, tem que filmar, tem que registrar, eu tenho muita dificuldade nisso, ainda estou aprendendo. Essa semana, até, né, o pastor tem a rádio, a gente faz a divulgação através da rádio, ele me ajudou no pontapé, não, faz a divulgação e tal, eu tenho muita dificuldade. Aí eu estou fazendo 20 anos de formada esse ano. Aí veio a propaganda de, não sei, acho que 20 anos atrás, que a TV Muriaé fez lá, não sei como é que chamava, TV Cidade, filmou eu lá, começando a profissão em Muriaé, aí mandaram no Instagram. Eu falei, gente, o que é isso? Olha bem, eu com a dificuldade que eu tenho de filmar, de registrar, aí me mandaram, sem eu saber, aí eu mandei, né, pastor, para aí a rádio divulga. Então são coisas que vão vindo, que mesmo na nossa dificuldade, Deus honra, né? E aí é isso, e a coisa vai se multiplicando. Então, assim, o meu testemunho também nesses 20 anos, eu nunca fiz propaganda em Facebook, eu tenho dificuldade de fazer essa propaganda de internet, mas sempre foi de boca a boca, sempre foi por causa do amor e da verdade que eu coloquei em cada atendimento, em cada aula, né, Guilherme? Na Fundarte, com cada criança que chegava lá, com cada vida que chega para a gente, né? Assim, independente da profissão, se a gente faz com amor, se a gente está ali fazendo com verdade que o Senhor nos coloca, né? No dom que Ele nos dá, seja, né, em todas as profissões, se a gente faz com amor e com a verdade, Ele nos honra. E Ele restaura os nossos sonhos, e Ele nos prospera de verdade. E é isso. E aí, antes de vir para cá também, né, o Senhor traz, e eu ouvi, né, essa oração que continua aqui no Provérbios 30, a oração. Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir, e não me deixes ficar nem rico, nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Deus. Te glorificamos, porque o Senhor sabe o que é bom para nós, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Dai-nos, Senhor, um coração puro, meu Deus, um coração que te glorifique e que te louve em espírito e em verdade, meu Deus. Que em toda palavra, meu Deus, que nós proferirmos, Senhor, tenha a tua verdade, meu Deus, a verdade que o Senhor planta no nosso coração. Que assim como o irmão disse, em cada pessoa que nós encontrarmos, cada passo que nós dermos, que tenhamos a certeza da tua presença, a certeza da tua direção, meu Pai.
Por mais simples que seja, Senhor, as nossas atitudes naquele dia, em cada momento, Pai, que tenhamos a certeza do Teu toque, da Tua presença e da Tua voz a nos guiar, meu Deus. Que tenhamos sensibilidade para ouvir a Tua voz, Senhor. Que tenhamos momentos de oração constante com o Senhor, para ouvir a Tua voz e seguir a Tua vontade nas nossas vidas, abençoando vidas, Senhor, e multiplicando a Tua luz aqui nessa terra. Que sejamos luz e sal aqui nessa terra, Senhor. Nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus.